Bom dia, professor. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer pela sua participação no projeto. Bom, nós estamos aqui hoje com o professor Vitor Schincariol. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória dele em comemoração aos 10 anos do BCE. Bom, professor, primeiramente eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação com seu nome, a formação, um pouco sobre a sua trajetória profissional e o seu ano de ingresso na UFABC. Tá bem, Juliana, obrigado. Bom dia para você e também bom dia para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, ou que vão assistir depois. Eu estudei História na USP, eu entrei no ano de 2000 e me formei em 2004 e em seguida ingressei no mestrado em História Econômica na USP também. Eu fui orientando do professor Wilson Barbosa e fiz um mestrado também relativamente curto, fiz um mestrado em 2 anos e meio e acabei também ingressando no doutorado no ano de 2007. Eu, no mestrado, estudei economia brasileira, fiz um estudo sobre o padrão de acumulação no Brasil, dos anos 80 e 90, que chegou até o Plano Real. E no doutorado eu fiz um estudo também na história econômica sobre a história econômica dos Estados Unidos. Então, eu sou historiador de formação, em todos os níveis da minha formação, desde a graduação até o doutorado, e tenho estudado, no início, me especializei em economia brasileira, depois em economia internacional, economia política internacional, desenvolvimento econômico. Essas são as áreas em que eu sempre trabalhei, desde a graduação até o doutorado. Eu comecei a dar aula muito cedo, logo que eu entrei na USP, eu dei aula para cursinhos, dei aula também no ensino médio e também, eventualmente, dei aulas particulares de História e Geografia. E assim que eu entrei no mestrado, eu também acabei entrando numa universidade particular para dar também disciplinas de economia ou, eventualmente, História e Geografia. Então, eu fiquei 3 anos numa universidade particular, aqui em São Paulo, e posteriormente acabei prestando um concurso para professor visitante. Entrei na Universidade Federal de São Carlos. Fiquei 1 ano no curso de Ciências Sociais, também ministrando economia, teoria econômica, economia política, ou eventualmente até economia brasileira ou história econômica. Foi uma ótima experiência que eu tive em São Carlos. Os professores me receberam muito bem, os alunos também. A UFSCar tem um campus muito agradável, né, muito bonito, muito arborizado. Mas ocorre que nesse ano de 2008, em que eu estava na UFSCar, abri um concurso em História Econômica na Universidade Federal de Alagoas para professor efetivo, e eu acabei prestando e passei nesse concurso. Acabei, então, me mudando para Maceió, fiquei 4 anos dando aula na Universidade Federal de Alagoas, que também foi uma ótima experiência para mim, para, enfim, conhecer uma outra região do Brasil, conhecer outros pesquisadores. E acabei depois, em 2011, fiquei sabendo do concurso da UFABC, que era um concurso de teoria econômica, e prestei esse concurso. Eu acabei sendo aprovado em segundo lugar, e 1 ano depois eu consegui fazer a minha transferência para o UFABC em 2012. E eu posso dizer que eu fui um dos primeiros professores também do curso de economia da UFABC. Eu ajudei a desenvolver esse curso, a contribuir para que o curso, enfim, crescesse. Participei de concursos, orientei a primeira monografia do BCE, que a minha relação com a UFABC se deu dessa forma, né? Eu queria voltar para São Paulo, prestei esse concurso em 2011, fui aprovado e acabei sendo, enfim, vindo por transferência da Universidade Federal de Alagoas para cá. Cheguei no curso de economia, o curso era relativamente novo. No curso de economia, eu e outros professores também, enfim, os professores um pouco mais antigos, né, nós participamos da primeira reformulação do projeto pedagógico do curso, o que tornou o curso de economia um curso um pouco mais heterodoxo, um pouco mais aberto, com disciplinas que não estavam no currículo original do BCE, né, tal como economia política ou uma disciplina de relações étnico-raciais. Então, eu fui um dos professores que, evidentemente, junto com outros, participou da primeira reformulação
do projeto pedagógico do curso de economia e tornou o projeto pedagógico algo mais aberto, algo mais, digamos assim, democrático do ponto de vista das correntes de economia. Certo. Obrigada, professor. Bom, você falou um pouco sobre a sua participação na reformulação do projeto pedagógico. Eu queria que você falasse, então, como protagonista dentro da reformulação, um pouco sobre quais são as suas percepções em relação ao BCE, né? O que você destaca? Você tem uma vasta experiência com outras universidades federais. O que você destaca de diferente no BCE? O que você enxerga como um diferencial da UFABC? O que a UFABC proporciona de diferencial para os seus alunos? Olha, eu evidentemente sou suspeito para falar da UFABC, porque gosto muito da universidade, contribuí com a universidade de diferentes maneiras, no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais também, em que eu atuei desde sempre, atuei na linha de desenvolvimento, também orientei trabalhos de mestrado, orientei um doutorado agora. Eu gosto do modelo da UFABC, eu acho o modelo para as áreas de ciências sociais e humanas um modelo muito adequado, porque é um modelo interdisciplinar. Então, os alunos têm mais liberdade para fazer disciplinas em outros cursos, os alunos se encontram mais vezes com alunos de outros cursos. O formato da UFABC é um formato que eu acredito que seja mais adequado à maneira como nós vemos as ciências sociais atualmente. As ciências sociais elas não podem mais ter aquele caráter monolítico ou aquele caráter muito fechado em si mesma, né? As ciências sociais têm que conversar entre si e a UFABC foi pensada dessa forma e eu acredito que seja um sucesso. Então, eu gosto do modelo da UFABC e, particularmente com relação ao curso de economia, além de ele refletir a interdisciplinaridade da UFABC, é um curso que tem muitos professores novos, mas que são professores que são já experientes e que têm muita bagagem já de pesquisa. De forma que eu penso o BCE, tal como ele é hoje, como um dos melhores cursos de economia do país. É difícil dizer qual que é o melhor curso, eu acho que não é o caso de elencar um curso, porque os critérios são muito complicados, mas é um curso que o aluno cursa e ele tem a oportunidade de ter uma formação mais ligada ao mercado, se ele optar por isso, né? Mas ele também tem a opção de ter um curso forte em termos intelectuais, em termos de história, em termos de estatística, em termos de teoria econômica. Então, é um curso bastante abrangente. Professor, você falou, então, sobre a sua jornada em relação ao curso. Eu queria que você falasse um pouco mais, se você participa de algum projeto, algum grupo de estudo, a sua jornada na instituição de modo geral. Olha, em 2019, eu fiquei um ano afastado no pós-doutorado. Fiquei na Inglaterra. Então, nesse ano, a minha relação com o curso de economia foi uma relação de orientação de TCCs e foi uma relação também de continuidade de orientação dos trabalhos de mestrado e doutorado que eu oriento no Programa de Economia Política Mundial, né? Assim que eu retornei ao UFABC e ao curso de economia, eu assumi uma outra disciplina que eu nunca havia ministrado, tópicos avançados, história econômica. Passei a orientar 2 ou 3 trabalhos de monografia adicionais e continuei lecionando na graduação. E, ao mesmo tempo, eu assumi a coordenação também do programa de pós-graduação de Economia Política Mundial, de forma que eu tive que me dividir. Na verdade, a minha relação com o BCE e com a UFABC é uma relação em que eu divido a minha carga horária entre a pós e a economia. Nesse quadrimestre, eu assumi duas turmas de desenvolvimento econômico, que, diga-se de passagem, é uma outra disciplina que eu nunca havia ministrado. Se eu for somar as disciplinas que eu ministrei na economia, acho que são mais de 10 já. Continuo atuando na graduação, oriento trabalhos de TCC, oriento mestrado, doutorado e coordeno a pós. Bom, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as suas áreas de pesquisa. As minhas áreas de pesquisa foram se alterando ao longo do tempo. Eu, no mestrado, iniciei a minha formação como pesquisador estudando economia brasileira, história econômica brasileira. A área em que eu mantenho até agora, de uma certa forma. Porém, acontece que o Brasil tem muitos bons economistas e tem muita pesquisa em economia brasileira. De forma que eu também busquei, ao longo dos meus anos como pesquisador, diversificar a minha área de atuação
abordando temas que não têm tanta cobertura na universidade brasileira, ou que tem menos cobertura. De forma que no doutorado eu fiz um estudo sobre a economia americana, que foi um estudo que mesclou economia política e história econômica. Acabei também abrindo um terceiro flanco na minha área de pesquisa, que foi o estudo da economia da sustentabilidade. Acabei me especializando em alguns tópicos dessa área de pesquisa e atualmente tenho uma certa atenção com ela também. Eu acabei de escrever um artigo que vai sair no final desse ano, que mesclou sustentabilidade e história do pensamento econômico. Eu fiz um artigo, inclusive aproveitando uma parte da pesquisa que eu fiz na Inglaterra, em que eu fui até os arquivos da John Hobson, escrevi um artigo sobre sustentabilidade na visão da John Hobson, né, que foi uma das grandes economistas do século XX. Vai sair agora na nossa revista Agrarian South. Então, esse é um tema em que eu pesquisei, publiquei um livro também sobre isso, né? Publiquei uma análise da economia brasileira sob a perspectiva de uma certa fusão entre a economia pós-keynesiana e a sustentabilidade. E ao longo do tempo, o meu próprio envolvimento com a obra dos pós-keynesianos, e particularmente da John Hobson, me levou a desenvolver um outro flanco de pesquisa que tem me interessado cada vez mais, que é da própria história do pensamento econômico. Eu acabei escrevendo já 2 artigos sobre a própria John Hobson, um artigo que já foi publicado, inclusive, analisando as perspectivas dela sobre demografia. Agora vou publicar esse artigo sobre sustentabilidade, na própria obra da John Hobson. E me interessei, ao longo dos últimos anos, pela obra do historiador Nelson Werneck Sodré, né? Até formulei um projeto de pesquisa no nível de iniciação científica, que está sendo concluído agora, que gerou 2 artigos sobre a obra do Nelson Werneck Sodré. Então, eu tenho me interessado também, para além desses temas que eu já mencionei, pela história do pensamento econômico e também pelo tema do desenvolvimento econômico, que é um tema que eu também já pesquisava no nível de América Latina e que agora eu quero me aprofundar por várias razões, porque desenvolvimento econômico, enfim, é um tema que é de interesse geral, que é de interesse para o país, porque eu estou cercado de ótimos pesquisadores na área, também na UFBC. Nós temos um time de pessoas que pesquisa desenvolvimento econômico. Enfim, eu não tenho só um interesse de pesquisa nas ciências sociais. Eu acabei tramitando por vários campos e acabei pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, mas todas as pesquisas girando em torno ou do desenvolvimento econômico, ou da história econômica, ou da economia política, da história do pensamento econômico. Essas são as áreas, e economia brasileira também, essas são as áreas em que eu atuo. Muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso projeto, em comemoração aos 10 anos do BCE. Obrigado, Juliana. Então, parabéns a vocês todos. E deixo aqui uma saudação a todos os meus colegas e minhas colegas do BCE.